Além da legislação, nós temos a educação. É aí aonde entra a função do técnico de segurança do trabalho. E eu costumo dizer também, a parte da educação, no contexto de prevenção de acidentes, é o âmbito mais importante e mais difícil de fazer. Vamos tirar um exemplo. Você tem um trabalhador em uma construção civil, você entra como técnico de segurança. Tem esse trabalhador que trabalha 15 anos sem exercer e sem executar as normas de segurança corretas. Então você vai chegar, de uma hora para outra você vai dizer: seu João, você vai ter que usar o cinto de segurança, o capacete, o óculos, de uma hora para outra. Então, será que vai ser fácil? Eu pergunto para você, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas a questão da educação, eis aí uma barreira, tá, para ser enfrentada e vencida por você, técnico de segurança. A educação continuada dentro do contexto industrial, dentro do contexto do trabalho, é muito importante. Treinamentos, né, no dia a dia, métodos inovadores, pedagógicos que você pode implantar dentro das empresas, tá? Os novos técnicos de segurança que estão surgindo, cursos de aperfeiçoamento que você pode aplicar dentro da empresa. Então, a educação no dia a dia, ela é uma aliada importante na questão do acidente, né? Dentre esses fatores, né, para a redução de acidentes, ela também, podemos dizer que é uma das mais importantes. E por último, a fiscalização, né? Você tem a legislação, a educação, que é o treinamento, e as nossas autoridades têm essa carta na manga, que é a fiscalização, né? Hoje existe a fiscalização, a DRT, Delegacia Regional do Trabalho, que tem sua rotina, né, de fiscalização, mas deixando claro que ainda é insuficiente para a magnitude que nós temos, tá? Os riscos e a quantidade de empresas que nós temos, a quantidade de fiscais. Eu vou dar o exemplo de Pernambuco hoje. A quantidade de fiscais que nós temos na delegacia é insuficiente para suprir. Por exemplo, hoje no Porto de Suape, nós temos N empresas, muitas empresas, não são poucas, que estão se instalando. Já tem empresas instaladas e muitas empresas se instalando, como Petroquímica, nós temos o Estaleiro, Atlântico Sul, nós temos a refinaria. Então, você imagina um corpo de fiscal reduzido para fiscalizar todo esse âmbito, né? É complicado, mas eu creio que nossas autoridades estão trabalhando na questão de aumentar esse âmbito de fiscalização, que é muito importante, até como apoio para você, técnica de segurança, que vai estar na área, né? Vai estar na indústria. Continuando a nossa sequência, a sistemática legal da política de segurança do trabalho e saúde ocupacional no Brasil obedece uma hierarquia de leis. Então, que leis são essas? Você tem a Lei MO, né, que é a Constituição Federal. Toda ou qualquer norma que seja criada, ela tem que estar embasada na Constituição Federal. Aí ela tem que estar alicerçada na Constituição Federal de 1988. Nós temos a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e, como eu já havia falado, a Portaria 3214 de 1978, que instituiu as normas regulamentadoras, as NRs do Ministério do Trabalho. Aí você tem a Constituição de 1988, o seu artigo 7º, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, esse tópico da Constituição é que embasa todas as outras normas nos que diz respeito à segurança e saúde do trabalho. Passando para o próximo slide, né, dentro desse âmbito, é interessante
falar o seguinte, dentro das leis, né? Você viu que tem a Constituição, tem a CLT e falando rapidamente da portaria 3214/78, ela instituir as normas regulamentadoras do Ministério. Hoje nós temos 33 normas regulamentadoras, né? Cada uma aborda um assunto. Então, inclusive, o trabalho, né? Inclusive a questão que vai ficar para vocês, né? A atividade tem a ver com normas regulamentadoras. Então são 33 normas. Basicamente, eu vou citar algumas, todas são importantes, mas vou citar algumas. Por exemplo, a NR1, ela trata de disposições gerais, ela fala de todo o âmbito, como é que deve ser a questão de fiscalização, como é que deve ser. A NR4, por exemplo, ela fala do SESMIT, Serviço Especializado em Segurança, Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ela fala como deve ser dimensionado, quais são os profissionais que devem estar no SESMIT, a quantidade de funcionários, para quantos funcionários do SESMIT, e daí vai. É nessa norma que o técnico de segurança do trabalho está inserido. Outra NR, por exemplo, a NR7, ela fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO, né, que traça muitas normas de exames, como é que devem ser os exames, quais os exames que devem ser realizados, dentre outras coisas. A NR9 fala do PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Muito importante também, foi uma norma que ajudou muito a questão do técnico de segurança do trabalho, que ela visa mapear, ela visa mostrar todos os trâmites quanto aos riscos ambientais existentes num determinado ambiente de trabalho. Outra norma que eu posso citar, a NR15, que trata de atividades e operações insalubres, que ela define quais atividades são insalubres, os níveis de insalubridade. Por exemplo, nós temos 3 níveis de insalubridade, 10%, que é o grau mínimo, 20%, que é o grau médio, e 40%, que é o grau máximo de insalubridade, esse percentual sendo do salário mínimo. Nós temos outra NR interessante, que é a NR23, que trata de proteção e combate a incêndio. A NR26, que trata de sinalização de segurança. Voltando um pouquinho, a NR6 trata de equipamento de proteção individual, os EPIs. Hoje, a última NR lançada foi a NR33, que é a NR que trata de espaços confinados. Aí eu pergunto a você, né? Você pode estar se perguntando, será que acabou? NR33 é a última? Eu posso dizer a você que não, né? Segurança é algo dinâmico, segurança é algo que não para. Então, com certeza, existe uma comissão tripartite, e essa comissão, ela avalia e vê as necessidades de novas normas. E já está se estudando, não se sabe ainda o tema, né? Supõe-se que seria trabalho em altura, a NR34. Já está se estudando, não se tem ao certo ainda.